O Evangelho é um assunto muito rico, muito completo. Da última vez que nós compartilhamos aqui, eu falei um pouco da terminologia da graça, né? O que graça significa, como que muitas vezes graça se manifesta na palavra. E uma outra coisa sobre graça é que essa palavra, dentre todas as religiões do mundo, só existe no cristianismo. Não existe nenhum outro Deus gracioso. Graça é exclusivamente do Evangelho. Amém? Isso é muito bom, né? Então, eu acredito que quando a gente vai falar sobre o Evangelho, ou principalmente quando a gente vai falar sobre as intenções de Deus, quando Ele age, a gente tem que estar assim, com o coração bem humilde, sabe? Existem pessoas que são como eu, e existem pessoas que são como a minha esposa, a Laís. A Laís, ela não é de questionar muito assim as coisas que Deus faz, sabe? Eu já sou aquele meio retardado que fica assim, será que Deus existe mesmo? Será que esse negócio faz sentido? Será que eu não estou sendo tapeado? Eu sempre tive medo de ser tapeado, sabe, assim, de ser enganado. Né? Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu fui testemunho de Jeová primeiro. E quando ela veio me dar a Bíblia com a tradução do Novo Mundo, eu falei assim, essa aí eu não quero não, eu quero a que todo mundo tem. Porque se todo mundo está sendo enganado, é melhor ir com todo mundo do que, entendeu? Eu acho mais fácil ser enganado, eu falei, essa tradução aqui é só da minha igreja. Eu falei, essa aí eu não quero. E aqui, a do João Ferreira de Almeida, e ela não é mais confiável? Então eu tendo a ser essa pessoa mais difícil. Acaba que, é por isso que eu estou falando sobre a gente ter humildade quando a gente vai falar sobre as intenções de Deus. Porque quando a gente pensa assim, cara, Deus criou um homem no jardim, e aí vem o diabo que está na forma de uma serpente, aí você não entende as coisas direito, quando você vai lendo. E aí você pensa assim, cara, isso aqui não está muito assim parecendo um conto? Porque na verdade é o que se entende, que foi um conto passado adiante ali. Então, o Evangelho, ele diz respeito à natureza de Deus. Ele diz respeito à vontade de Deus e à maneira de Deus fazer as coisas. Então, Deus, ele não é um personagem que teve uma ideia brilhante e aí ele se vestiu desse personagem para participar da obra que ele criou. Entendeu? Não é assim que o Evangelho foi estruturado na mente de Deus. O Evangelho é ele. O Evangelho diz respeito dele, da mente dele e do coração dele. Então, tudo que ele faz tem a ver com quem ele é. Um exemplo disso, tipo assim, eu estava falando sobre essa questão de questionar muito. Olha para Jó, por exemplo. Jó era um homem que ele andou de forma íntegra, muito, assim, bem, toda a vida dele, é o que aparenta a Bíblia dizer. E chega num ponto que quando cai sobre ele todas aquelas moléstias, né? Perder filho e casa, e só não perde a mulher, né? Porque fazia parte do que Deus estava fazendo ali. E ele fica, o questionamento dele é o seguinte: por quê? Eu quero saber qual foi o meu pecado. Eu quero que Deus desça aqui e contende comigo. Porque eu não fiz nada de errado. Ele estava atrás de uma resposta. A gente vai ver que no final do livro, Deus derrama uma enxurrada de perguntas que ele não sabe responder. E aí, no fim, ele conhece o Senhor. Então, muitas vezes, muitas dúvidas e esse ímpeto sempre de querer saber o porquê Deus faz as coisas, seja talvez uma ausência de conhecimento íntimo de quem Deus é. Porque quando a gente conhece Ele intimamente, os porquês vão embora. Entende? Então talvez é só uma ausência de intimidade. Quando a gente tem muitas dúvidas e muitas questões sobre essas coisas, sobre como a forma de Deus agir, isso é talvez ausência de intimidade com Ele. Então, a beleza do Evangelho é perceber que essa ideia não tem como ter nascido da cabeça de um homem. A Bíblia não tem como ter sido uma ideia projetada por alguém, um compilado de homens que resolveram ali criar aquilo. Não faz sentido. Então,
enquanto a gente discute os motivos por qual Deus fez o homem, a queda do homem, a gente tem que entender só uma coisa. Se de alguma maneira parece injusto que Deus criou o homem, colocou ele no jardim, sabendo que ele ia pecar, e ele pecou, e caiu. E aí a gente flerta com a injustiça, e fala assim, cara, isso não parece justo, sabe? Eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Quem pagou o maior preço pela queda do homem? Adão ou Deus? No fim das contas, o reparo da queda de Adão foi feito por meio do Filho de Deus. Então, o preço mais caro foi pago por quem teve a ideia. Ele envolveu a vida dele, a vida do filho dele, a pessoa dele, nisso. Então, eu acho que nisso tem que sanar as nossas dúvidas. De que ele não só foi o principal responsável, mas ele foi a pessoa que resolveu. E resolveu de uma forma que, se eu tivesse criado o evangelho, não faria isso. Não ia colocar o Neemias para morrer por nenhum de vocês. Amém? Então, as razões por Deus não revelar os motivos pela qual ele faz as coisas, não quer dizer que ele seja um Deus injusto, ou que a gente tem o direito de questioná-lo. Ninguém aqui, nenhum dos homens são meras vítimas criadas com um fim determinado e que Deus determinou tudo e ninguém pode fazer nada. Não é bem por aí que a coisa acontece. Então, a soberania de Deus, ela recai sobre todos os homens, porque a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, certo? Os ímpios prosperam na terra, golpistas, que é uma raça que eu detesto, prosperam na terra, respiram o ar que Deus deu, e nós cristãos, perdemos entes queridos também. Então você percebe que o acaso às vezes recai sobre os filhos e também sobre os ímpios. Não é porque a gente é filho de Deus que quer dizer que a gente vai ficar rico. Muito pelo contrário. A chance da gente perder mais coisas é bem mais provável. Então, quando a gente olha para a soberania de Deus, dependendo do que a gente observa, a gente tem uma sensação de que parece que Deus não está envolvido com as coisas que acontecem na terra. Fica essa penumbra assim, né? Tipo, cara, enchente no Rio Grande do Sul e morre aquele tanto de gente. E aí fica, cara, onde é que Deus está, né? E aí vem os profetas da internet, assim diz o Senhor sobre ti, ó Brasil. Uma catástrofe, e aí o espírito de profecia desce. Já perceberam? Que é mais ou menos. Aí vem a pandemia. Antes da pandemia, nada, mas depois da pandemia tem muita gente com palavra profética. A questão é que as coisas pioram, a gente tende a acreditar que está chegando nos últimos dias. Não acontece nada, parece que Deus não está trabalhando na terra. E o problema é que nós não discernimos o tempo baseado nos acontecimentos do mundo. A Bíblia diz que Deus falou de muitas formas e por muitas vezes através dos profetas, mas que hoje Ele fala através do Filho. Então o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, não é as catástrofes do mundo, não é a vida boa ou a vida ruim, ou o acaso, nada disso, porque agora mesmo deve estar acontecendo algum desastre em algum lugar na terra. Então, conhecer o coração de Jesus é o que vai dizer que nós sabemos o que Ele está fazendo, até em tempos de calmaria. Amém? Então, a soberania de Deus, ela governa todas as coisas, e Deus está sobre todos os homens, e não tem nada que foge do seu controle. Amém? Então, olhando para a doutrina da graça, falando disso, eu acredito assim, eu vejo 3 propósitos para a manifestação da graça de Deus. Primeiro é revelar quem Deus é. Deus, em sua infinita sabedoria, resolveu que a melhor forma do homem conhecer Ele é do jeito que a gente está agora. Entendeu? Enquanto a gente pensa que talvez existe um jeito melhor de conhecer Deus, Deus entende que agora, nesse exato momento, com a vida que nós temos, é a melhor forma de conhecê-lo. Vou contar um segredo para vocês. O plano está seguindo. O plano está em curso. Amém?
demonstração da sua soberania. Como eu acabei de falar, não tem nada fora, não existe outro Deus além dele, e não há outro meio de ser salvo, senão unicamente através da graça. E a proclamação dos seus desígnios para a raça humana. Deus vai ter uma família. Amém? Esse é o objetivo final da obra da redenção de Jesus. Ele vai ter uma família. Nós seremos o povo que vai ter comunhão com Jesus. Então, a graça de Deus, ela é a materialização do amor de Deus numa realidade tangível e palpável. Ela é para ser experimentada. Jesus Cristo é o Evangelho. E a gente tem que ter um encontro com Ele. Eu gosto muito do que o Eduardo falou aqui, que é o Evangelho é o poder de Deus. Então não é algo que acontece só na mente, não é algo que acontece nas resoluções da minha vida. É algo que acontece no íntimo do meu ser. Amém? Tem um texto aqui, Tito 2,11. Tem como colocar aí, Alberto? O texto? Ou abre aí comigo, gente. Abre aí em Tito, rapidão. Quem ficar perdido aí, chegar em Hebreus, é antes de Hebreus, depois de Timóteo, depois os livros pequenos aí. Tito 2,11. Vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A gente vai falar de algumas coisas aqui, de doutrina e aplicação. Por exemplo, eleição. Gente, eleição está na Bíblia, viu? Amém? A eleição dos salvos é a escolha soberana de Deus. Ele escolheu antes da fundação do mundo, o Pai. O chamado do Evangelho é a proclamação da mensagem. Lembrando que o eleito, ele tem que ouvir a mensagem do Evangelho. Faz parte do processo da salvação que Deus criou. A regeneração, que é o novo nascimento. A conversão, que é fé e arrependimento. Justificação, que é o direito legal de estar diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. A adoção, que é a inserção na família de Deus. A santificação, que diz respeito ao nosso comportamento. A perseverança, que para mim é um dos mais importantes, que é o permanecer em Cristo, que a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, daqui até lá, só Jesus na causa. A glorificação, que é a ressurreição do nosso corpo e o fim. Então, se a gente tiver que traçar um panorama de como a salvação do homem acontece por meio da graça de Deus, nós temos o Pai elege, os eleitos são redimidos pela obra de Jesus na cruz, remidos e justificados, e o Espírito Santo é aquele que opera a santificação e a regeneração até o dia de Cristo. Amém? Na obra da salvação, nós temos esses 3 pontos. Romanos 8 vai dizer que o que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, os remidos foram conhecidos, predestinados, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou também glorificou. Então nós temos essas etapas e eu creio que o Senhor geralmente não ultrapassa essas etapas, a não ser em alguns momentos assim, únicos, né? Vou dar um exemplo aqui do ladrão na cruz. Ele não precisou ser batizado necessariamente, passar todo esse processo, mas é um caso isolado. Então faz parte da forma de Deus fazer as coisas, dos motivos de Deus, de que o homem, assim, no plano de Deus, o homem cairia mesmo. Sabe, a queda estava no plano de Deus. É culpa de Deus? Não, é culpa de Adão. Ele caiu, ele é completamente responsável pelo que ele fez, mas estava no plano de Deus e ele sabia. A queda, ela traz um problema para o homem, né, que é a depravação total. Uma das coisas que nós cremos aqui, que está nos 5 pontos do calvinismo, é a depravação total. Que é o que a gente chama de pecado original.
O que é depravação total? Depravação total é a incapacidade de ir até Deus. Alguns teólogos vão dizer que é a incapacidade de não conseguir fazer o bem. Só que a gente, às vezes, assim, tem uma certa ideia do que é bom e do que é ruim. Tipo, estou vendo um cara passando fome, vou lá dar uma comida para ele. Fiz o bem. Ok. Mas não é exatamente desse bem que a teologia trata. Então, o pecado original, que a gente vai ver Romanos 3, versículo 10, falando que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É uma referência feita ao Salmo 14, que está falando que não há ninguém capaz de fazer o bem. Então, isso está bem claro na Bíblia. Só que na era patrística, ali nos primeiros séculos depois de Jesus, vem um cara bem interessante, chamado Pelágio. A gente tem uma homenagem para ele aqui em Goiânia, né? Tem um terminalzão aí chamado Padre Pelágio. A gente tinha que rebatizar esse terminal, que esse cara é chato, mano. Ele disseminou um ensino destrutivo no século 3 e 4 ali, mas ele é contemporâneo de Agostinho, que consistia na negação do pecado original. Então ele entendia que o homem conseguia corrigir o próprio caminho. Sabe? Tipo, mais ou menos o que a gente tenta fazer diariamente. Só que sem falar, né? A gente acha que a gente consegue se consertar. No aconselhamento, a gente está sempre tentando falar com a pessoa no comportamento. Por isso que a gente passa raiva pra caramba. Porque ele vai lá e vai fazer o quê? Tudo de novo. Ser pastor é terrível. Então, esse cara veio com essa ideia de que o pecado original... Não, cara, assim, o homem, ele não está morto. Ele consegue, assim, corrigir o caminho dele, o caminho moral. E aí... Faz isso não, meu filho. Aí, nesse mesmo tempo, aí o Pelágio, né, esse cara, ele lançou o que a teologia chama de pelagianismo, que é essa doutrina de que o homem, na verdade, não tem essa morte interior. Ele tem uma capacidade ali de inclinar o coração dele para o bem. E aí veio o semi-pelagianismo. Outro padre, semi, né? Ou seja, é ruim assim, mas não, é que ele exagerou. Ele foi para a heresia. É ruim, mas não é tão ruim assim. É semi. João Cassiano, ele veio com a doutrina de que a graça acompanha os que se esforçam. Entendeu? Tipo assim, eu quero me inclinar a Deus, isso é um desejo meu, mas não você quer, então se esforça, que aí Deus vai vir e vai te ajudar. Então, esse é Cassiano. Qualquer semelhança entre coisa ruim com esse nome, né, é mera coincidência. E aí, Agostinho de Hipona, na época, século 3 e 4, ele vem com essa doutrina da graça irresistível, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Que só Deus é a força motriz capaz de fazer o homem vir até ele. Se Deus não agir, o homem não vem. E aí, o Cassiano e Agostinho fizeram essas duas doutrinas. A de Agostinho ficou conhecida como monergismo. Mono significa um, né? E nergismo, tipo ação. Trabalhar sozinho ou trabalho de um. Então, Agostinho entendia que a salvação é uma ação exclusiva da ação de Deus. E só. Ninguém consegue se inclinar a ele. E aí tem o sinergista, que é o trabalho junto, que é o de Cassiano, que o homem coopera com a salvação. Certo? Nós somos monergistas. Amém? Porque a Bíblia vai dizer que em Gálatas 3:22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Essa palavra encerrou é a mesma que aprisionar. Então, o homem precisa de libertação. Então, no culto de libertação, tinha que ter pregação do evangelho, não expulsação de demônio. Amém? Libertação do pecado. O homem está aprisionado. E
Isaías 64:6 vai dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Imagina aquela faixa bem branquinha que você compra na farmácia. A gente nunca teve contato com um leproso, por isso que é difícil de entender isso. Você pega um leproso, ele tem várias feridas no corpo inteiro. E aí você passa essas faixas nesse leproso. E aí ele pode ficar bonitinho, todo branquinho. Deixa passar um dia, vai começar a aparecer as manchas. Aí vai ter que tirar essas faixas e colocar outras. Agora eu pergunto para vocês, essas faixas de um leproso, você acha que dá para lavar e reaproveitar? A única coisa que dá para fazer com isso é queimar no fogo, ir longe, fora da cidade. Agora imagina aquele pai de família, bacana, trabalhador, cuida bem da esposa, nunca traiu a mulher dele, presente com os filhos, ele trabalha bem, ele dá suas esmolas, ele tem a vida dele bem certinha. Ou aquela mãe de família abandonada, guerreira, está criando seus filhos sozinho, trabalhando, colocando criança na creche, e passa o dia ali batalhando para dar o melhor para os seus filhos. Essas pessoas fedem diante de Deus. Por mais virtuosas que elas sejam. Isso é depravação total. É você juntar tudo que você... Nossa, só falta ser crente. Então, ele é escravo de Satanás, segundo a palavra. Eu conheço muita gente boa, né? Porque Jesus, nem Jesus quis ser chamado de bom, né? Ele falou, bom, eu? A gente sabe, a gente é meio injusto nessa hora, né? A gente fala, não, eu acho que o cara ele é tão bonzinho. Jesus falou assim, bom é o Pai. Então, o pecado original é isso. É que não tem nada para ser aproveitado no homem. E o texto mais forte para falar disso, que é o que a gente vai agora, é o de Efésios 2. Pode abrir aí, já que tá fácil. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui, nesse texto, tem algo que a gente, na maioria das vezes, não se atenta, que é mortos em ofensas. Não significa que você está morto por causa das suas práticas. Esse em significa que você está morto nas práticas, que não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. Não é por causa dos delitos, mas é nos delitos, naquilo que está em você e você não consegue mudar. Ou seja, os pecados, as transgressões fazem parte da nossa natureza. A mudança de comportamento não resolve o problema do pecado. Você falar para alguém deixar de fazer algo para fazer outra coisa melhor. Ah, cara, para de trair sua mulher. Beleza, ele pode parar de trair a mulher dele e ser um homem fiel. Mas se ele não encontrar com Jesus, não adiantou. Porque ele continua caminhando para o inferno. Então, continuando, por que nós cremos que a ação de Deus, ela é exclusivamente dele na salvação do homem, é que, continuando aqui, vou pedir para abrir aí no versículo 5, 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. A Escritura faz questão de falar que nós ainda estávamos mortos quando ele trouxe vida. Então, não existe ação do homem que traga uma resposta de Deus para nos salvar. O que existe é uma ação de Deus que dá uma resposta do homem a Deus de volta pela sua salvação. Amém? Então, antes do homem pecar e cair, Adão, ele tinha a capacidade de pecar. Ele andava justo e reto e íntegro diante de Deus, mas havia nele a capacidade de pecar. Agora, depois da queda, nós nos tornamos incapazes de não pecar. Entendeu? Você é incapaz de não pecar. E
nesse sentido, é o que a gente chama de morte espiritual. Ela é a completa incapacidade do homem escolher Deus. Tudo que o homem faz está manchado pelo pecado. Tudo. E o dilema do livre-arbítrio, que está justamente aqui, né, nessa capacidade do homem ir até Deus, a gente não vai falar sobre isso hoje, vai ficar para uma próxima, mas existe o livre-arbítrio e a livre agência, que é a capacidade do homem fazer escolhas segundo a sua natureza. Ou seja, você é livre. Sabe, tipo assim, dentro da cela que você está, você pode sentar num banco, deitar na cama, sacou? Essa é a liberdade que você tem. Você só consegue fazer o que a sua inclinação é capaz de fazer. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos, aqui mesmo, caminhamos, no versículo 2 diz, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. É só o que a gente consegue fazer. Seguir o nosso coração, que é enganoso, seguir a nossa mente, que é depravada, e ser escravo de Satanás. Porque lá em Atos, vai dizer que o evangelho vem para tirar o homem do domínio das trevas e do poder de Satanás para Deus. Então, o ímpio tem o poder de Satanás sobre ele. Amém? Está todo mundo entendendo até aqui? Bom, então, até aqui é bem fácil falar, gente. Até antes da conversão. Agora a gente vai entrar para depois da conversão. E aí eu vou terminar aqui essa parte. Antes da conversão, Gênesis 6:5. Deus viu que a maldade do homem na terra era grande e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Uma coisa é a gente ver alguém tendo um ato de bondade e fala assim, nossa, esse cara é bom. Outra coisa é Deus, que vê a imaginação do seu coração e fala assim, mas esse cara está fazendo isso porque, na verdade, ele tem uma culpa que ele precisa aliviar. A vida dele é boa, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem a esposa dele, e quando ele vê alguém naquela situação, ele fala, poxa, eu já sou tão bem, eu vou ajudar esse cara aqui. Então, no fundo, é o quê? Um desencargo de consciência. Não é uma ação de graça. Tem a ver com ele. E aí a gente pode abrir o leque para várias intenções do nosso coração que nos fazem fazer o bem, mas que só Deus vê. E a gente é enganado pela aparência. Então, mortos em pecado e escravos do pecado. Jesus vai dizer que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês sabem o que é um escravo, né? Precisa de libertação, como eu falei aqui. E aí a gente vai entrar aqui no após a conversão. Então, o que acontece quando a graça de Deus encontra com o homem, gera nele esse ímpeto de conseguir, de ressuscitar? Gente, Efésios 2 diz o seguinte, que você estando ainda morto, Deus te ressuscitou com Jesus. Ou seja, é morto mesmo. No caso, quem está aqui hoje, nascido de novo, aleluia, ressuscitou. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Ressuscitou. É uma nova vida. Deus retira o coração de pedra e coloca em nós um coração disposto a servi-lo. Ao mesmo tempo, a natureza adâmica que está em nós ainda não foi completamente aniquilada, porque esse processo chama-se glorificação, é a retirada do pecado. Eu li um livro, não lembro agora quem falou isso, mas um homem que disse assim, tem muita gente que fala assim, cara, eu quero voltar, eu quero que Jesus volte, porque eu quero ver ele, porque eu quero amar ele, aquela coisa toda, né, bem romântica assim. E esse cara falou assim, eu gostaria que Jesus voltasse para ele tirar o pecado de mim, porque o pecado me cansa. Eu falei, nossa, mano, esse cara conseguiu falar assim, um suspiro assim que está no meu coração, o pecado cansa a gente. Então, a natureza adâmica ainda está em nós, mesmo os remidos, mas a graça de Deus, concedida mediante a fé, ela nos dá poder para lutar com o pecado, e vencer o pecado com a carne
e vencer a carne, com o mundo e vencer o mundo, com o diabo e vencer o diabo. Eu vou ler textos. Vocês querem anotar aí? Anota aí. 1 João 5, versículo 4 e 5. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nessa hora é a hora que você questiona mesmo se você nasceu de novo, sabe? Você pensa assim, cara, eu não estou sentindo que eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O remido, vai piorar, gente. Eu falei assim, falei 4 aqui. O remido é aquele que vence o mundo. Próximo, 1 João 2,13. Parte B. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Os jovens, gente. Se ele falasse assim, pais, mãe, mas o jovem vai para a sala de aconselhamento saber quem que venceu o maligno. Quem é que está ganhando essa batalha aí? Meu Deus. Romanos 6,14. Vocês riem, mano. É porque a maioria aqui... Tem muita gente casada aqui, mas o jovem está entendendo. Está se questionando já. Senhor, como assim, Senhor? Romanos 6,14. Pois o pecado... Meu Deus. Não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí vem uma coisa que eu não vou entrar aqui hoje, mas na próxima, a livre graça. Que é o quê? Irmão, peca aí. É só Deus. Você não tem que fazer nada, porque é Ele que faz tudo. Só que a graça tira o domínio do pecado. Olha que loucura, você está debaixo da graça, logo não existe domínio do pecado sobre você. Então beleza, aí o que a gente faz? A gente entende, não, já que é graça eu faço o que eu quiser. E aí volta para ser escravo do pecado. Não faz sentido. Entende? Ainda em Romanos 6, eu estou falando aqui de vencer a carne, vencer o pecado. Eu falei aqui Romanos 6, né? Perdi aqui. E aí Romanos 8, 13. Está escrito assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Como é que mata o corpo? E aqui ele está falando, pelo Espírito. O remido, ele sujeita a carne. Sabe quando Paulo fala assim, eu aplico golpes no meu corpo e sujeito o meu corpo à escravidão? Porque está falando assim, a graça de Deus age em mim, e eu já não sou escravo do pecado. Então a graça de Deus não apenas salva o homem, mas ela concede poder para que ele ande em vitória e santidade. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem não está andando em vitória e santidade não, porque eu sei que eu vou levantar também. Por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, Deus transforma o pecador, resgata ele dessas prisões, e este passa a ter o privilégio de obedecer e servir o Senhor. Amém? Vamos continuar. É aqui que entra o que nós acreditamos, baseado no que a gente acabou de falar, na graça irresistível. O que é a graça irresistível? É essa ação soberana de Deus que vence a rebelião do nosso coração contra Ele e nos leva à fé em Jesus para que a gente seja salvo. Por isso que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então, Deus ressuscita esse homem, entrega a ele o poder de crer, e aí, quando ele recebe o poder de crer, a graça vem e age na vida dele, porque ele creu na mensagem do Evangelho. E a resposta da fé que o homem dá à pregação do Evangelho é um dom concedido aos santos, aos eleitos de Deus, que o homem ímpio nunca vai ter. Chama-se arrependimento. A capacidade de não conseguir viver mais do jeito que você vivia antes. Isso é arrependimento e fé.
não, se a doutrina da depravação total está certa, não tem como Deus salvar o homem por outro meio que não seja a graça irresistível. E a gente vai saber porque que é irresistível. Mas, uma pergunta. Os homens podem resistir ao Espírito Santo? Quem se arrisca? Vale errar também, viu, gente? Não é só para acertar, não. O que vocês acham? Que sim ou que não? Essa pergunta é boa, hein? Os homens podem resistir ao poder do Espírito Santo? Sim. Não, uma coisa é responder, outra coisa é responder e dar o texto. Aí... Não apagueis o Espírito. Uma delas. Por que você falou esse texto? Para não ter essa adolescência. É isso mesmo, é o mesmo, né? É de não apagueis o Espírito, não resistir o Espírito. Bom, é possível, gente. Deus, acredite se quiser, Deus deu essa capacidade para o ser humano. Ele resistiu o Espírito de Deus. É um soro, né, cara? Porque o cara, mano, ele resistiu Deus. É um soro humano. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Olha só isso aqui. Abre para mim em 2 Timóteo capítulo 3. Tem como? Esse não tem ninguém lá e tem como pôr? Como que é? Eu acho que não tem como, não. Você tá pondo no celular, é? É 2 Timóteo capítulo 3. Ah, mano, o cara tá aqui, velho. Rapaz, o cara tá usando a inteligência artificial. Mano. Lançou? Eu vou ler, aí você vai passando. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Até aqui parece que ele está falando de gente ímpia. Certo? É o que está aparecendo. Vamos continuar. Com aparência de religiosidade. Opa! Onde que esse cara está? Com aparência de religiosidade, mas rejeitando o seu poder. Olha isso, mano. Vou continuar. Aí ele fala, afasta-te também desses. Gente, vocês acham que ele está falando de quem? Esse povo está onde? Esse povo está lá, na igreja. Esse soro humano está lá na igreja que Timóteo está pastoreando. Entendeu? E aí ele vai continuar falando assim, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas, conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados. Gente do céu. Dominadas por várias paixões. Aí esse texto que está falando de mulher, viu, gente? Ele vai lá e aí ele seduz essas mulheres carregadas de pecado, olha isso, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Existe um tipo de gente na igreja que está todo domingo lá, toda reunião de oração lá, todo culto de ensino lá, mas nunca chega no conhecimento da verdade. E sabe o que atesta contra esses homens? O seu comportamento ímpio no meio da igreja de Deus. Ou seja, a gente se confunde, porque muitas vezes a Bíblia está falando para a igreja o que não é para a igreja. Isso aqui não é para os filhos. O que ele está falando para os filhos é o seguinte, esse povo está aí, sai de perto desse povo. Entendeu? Esse é um texto. Vou continuar aqui só para terminar. Versículo 8. A semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles.
Paulo está falando que esse cara uma hora se revela, irmão. E aí todo mundo fica maluco. Porque aí o cara pregava, só que pegava as menininhas tudo. Sacou? O cara evangelizava, ele estava na reunião dos pastores, ele era presbítero da igreja. De repente, Deus derrama misericórdia lá e mostra o lobo que o cara é. Sacou? Falei que ia piorar. Hebreus 4:7, coloca aí pra gente também. Já colocou? Vou esperar aí, ó. Determina 4:7. Determina outra vez certo dia chamado hoje, depois de ter passado por tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. E Atos 7:51. Vai lá. Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Isso está no meio da pregação de Estevão aos judeus. Ele está quase falando assim: vocês são profissionais em resistir ao Espírito Santo, assim como o povo do deserto fez. O que ele está dizendo? Não mudou nada. Moisés apresentou o evangelho para eles, e eles endureceram o coração, e agora vocês também endurecem. Aí, pedrada, né, irmão? O povo ficou com raiva e matou Estevão. Sendo assim, olha só. Qual é a bênção da nova aliança que nos tira desse caminho de incerteza? Porque a gente vai olhando no Antigo Testamento, o livro de Juízes é que vai retratar melhor isso. O povo pecava, aí clamava, aí Deus ia lá e enviava um juiz. Aí o juiz deixava Israel bem 20 anos, aí o povo pecava de novo, e aí ia preso, e aí perdia a batalha, aí o povo: Deus, ajuda, aí Deus vem, se compadece, vai lá e ajuda. Então, o homem nunca conseguiu responder a Deus, assim como a gente, nós, se depender de nós, a gente não vai conseguir responder a salvação. A frustração da nossa vida, e muitas vezes que nos impede de levantar a voz para orar, adorar o Senhor com tudo que a gente tem, é que no fundo a gente olha para a gente e fala assim: Senhor, a minha vida não está respondendo à salvação que o Senhor me deu. Está certo o que eu estou falando aqui ou está errado? Ninguém aqui tem esse dilema quando chega aqui domingão e aí pensa assim: putz, mano, tantos dias que eu não li a Bíblia aqui. Devocional deve estar fazendo uns 15 dias que eu não... Aí chega aqui, eu tenho que adorar. Como? Eu não estou respondendo a essa salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum homem nunca conseguiu responder à salvação. Entende? Eu falei lá atrás que a graça transformadora de Deus, ela nos dá o poder de vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a carne. Só que quando você olha para o Antigo Testamento, e esse é o motivo pelo qual nós não devemos começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, e sim pelo Antigo. Você tem que ver, você vai ver uma semelhança muito grande com aqueles homens. Assim, cara, eles não conseguiam ficar em pé, velho. Deus ia lá e falava assim: ó, Davi, é o seguinte, eu vou te dar uma dinastia. Se você conseguir manter aí Salomão e depois os seus filhos, esse negócio não vai parar. Não foi assim, foi uma promessa. Sabe por quê? Porque a promessa depende unicamente de Deus. Por isso que a lei, a gente não vai entrar nisso hoje também, vou dar spoiler da próxima, nunca foi objeto salvífico. Nunca. Quem já ouviu assim: não, hoje é porque Jesus, com o seu sacrifício, nos permite se achegar a Deus. Antes tinha que ser salvo por meio da lei, tinha que obedecer toda a lei. Não. Quem disse isso? Quem disse que a lei é um objeto salvífico? Nunca foi. A desobediência da lei tinha um problema, que era afastar o povo de Deus. Causava separação. E o homem nunca conseguiu responder a essa obediência. Por isso que Jesus vem e obedece toda a lei no nosso lugar.
Isso é a justificação. Então, quando você chega aqui, deixa eu revelar um pecado do seu coração aqui agora. Quando você chega aqui no culto, pensando que você não pode se chegar até Deus, adorar o Senhor, orar ou fazer qualquer coisa, porque você acha que você não está bem, significa que na prepotência do seu coração, Jesus não foi suficiente para remir a sua vida. Você está dizendo que o Evangelho depende das suas obras, e do que você pensa, e dos dilemas do seu coração, e falta fé para crer na obra e arrependimento de quem você é. Amém? Qual a bênção da nova aliança? Para tirar a gente desse caminho de incerteza, para resolver esses dilemas. Vamos lá, vamos na promessa, porque é de promessa em promessa. É a promessa feita a Abraão, é a promessa feita a Davi, e é a promessa cumprida em Jesus. Porque quando a gente fala de promessa, depende só do Senhor. Vamos lá, Jeremias 11. Eu vou ler lá. Jeremias 11, vou ler do 1 ao 8. Pode passar aí. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, dizendo, ouvi a minha voz, e fazei segundo tudo que eu vos mando, assim vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Para aí. Ouve a minha voz, olha a condição da aliança. E vocês vão ser meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Essa é a condição. Passa. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que dá leite e mel, como se vê neste dia. Então respondi, amém, Senhor. Continua. Disse-me, pois o Senhor, proclama todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi e cumpri as palavras desta aliança. Porque várias vezes adverti vossos pais, desde o dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, dizendo, ouvi a minha voz. Continua. Mas não ouviram, nem prestaram atenção, pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração mau. Por isso executei contra eles todas as palavras desta aliança, as quais lhes ordenei que não cumprissem, mas não o fizeram. Então o povo não conseguiu. E eu acho interessante que o livro de Jeremias, ele vai dizer que, ele sempre vai bater que o que Deus pediu é assim, ouve a minha voz. Só que o povo não conseguiu fazer a parte dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver que fazer sua parte com Deus, você está muito ferrado. Porque é o mesmo material humano. Você também não vai conseguir fazer sua parte. Muito provavelmente, viu? Sim. Então, esse é o ponto. Resultado. O homem, ele falhou miseravelmente em fazer sua parte. O problema do homem não cumprir sua parte não é a perda da salvação, e sim a perda da relação, que era o desejo do coração de Deus. Amém? Abre aí em Jeremias 29, 10 agora. Vamos caminhar aqui, gente. Vamos caminhando para o fim. 29, 10. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós, cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a esse lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, né? Deus reafirma a sua promessa, falando o que ele vai fazer. 70 anos estavam determinados para Israel na Babilônia. Depois desses 70 anos, Deus falou que ia trazer eles de volta. Não dependia do comportamento deles na Babilônia, viu, gente? Porque estava ruim também. Lê o livro de Ezequiel que vocês vão ver. Agora vamos para a promessa. Jeremias 31, 31.
Lembrando que a pergunta é: qual a bênção da nova aliança que nos tira desse dilema de ter que responder a Deus para cooperar com a nossa salvação? Jeremias 31, 31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu Senhor deles, diz o Senhor. Vou ler até o 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A minha aqui diz o seguinte: farei uma aliança. Existem versões que vão dizer firmarei. É o que eu preciso. Acho que é o que eu preciso. Algumas versões vão dizer assim: firmarei. O que isso significa? Que ele é o único responsável para que essa aliança seja realizada. Você acha que se depender de nós, Deus vai ter uma família? Não há como um homem quebrar a nova aliança. Certo? Porque é ele quem firma essa aliança, e ele falou que não vai fazer de novo como ele fez no deserto, que foi uma aliança que o povo quebrou. Agora ele faz uma aliança que o homem não é capaz de quebrar, porque ele fala assim: eu vou firmar essa aliança. Não existe condição do homem para Deus. O que existe é uma promessa de Deus inteiramente responsável por ele para ser realizada e cumprida. Vou continuar, Jeremias 32, 37. Falando ainda da volta do povo: eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, e os trarei de volta a este lugar, e farei que habitem em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para... Meu Deus do céu. Para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu vou ficar até aqui. Mais uma vez, a garantia reside na obra unilateral e incondicional de Deus de adquirir uma família para sempre. Como é que Deus faz isso? A garantia da família de Deus é o novo coração do homem, a regeneração interior, que é uma obra exclusiva de Deus, que é mais ou menos assim: eu sei que se depender de você, existem momentos que você não me quer. Vamos fazer o seguinte: eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai morar dentro de você. E a partir daí, o que você vai querer é basicamente o que eu quero. Deus vai mudar o íntimo das nossas vontades. Na nova aliança, ele muda o nosso íntimo. Por isso que a graça é irresistível. Porque uma vez recebido o Espírito Santo, você não vai conseguir voltar para suas antigas práticas, porque tem um Espírito clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, diariamente. É por isso que você fica mal quando você olha e não responde à salvação. Quando eu venho, eu não consigo adorar o Senhor, porque parece que eu estou mal com Ele. Isso, apesar de ser um remorso, é uma resposta de que essa obra está acontecendo. Você não consegue ficar em paz sem Deus.
A nova aliança nos faz participantes da natureza de Deus. Em Ezequiel vai dizer que também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Se eu não estou enganado, é Ezequiel 37, 26. Eu não coloquei o capítulo aqui, mas eu acredito que é o 37. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos. E obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. O Espírito Santo, Deus, a nova aliança do Espírito Santo em nós, é a garantia de que nós vamos obedecer. Talvez, no dia de hoje, nós não vivemos a plenitude da nova aliança. Quando a gente diz que algumas pessoas falharam, a gente colocou a responsabilidade da promessa nessas pessoas que Deus não colocou. Porque ele falou assim, o meu espírito vai agir em você. Você vai me temer, você vai me obedecer. A minha lei está no seu coração. Você vai vir até mim, você vai temer e se aproximar de mim para sempre. Então Deus não só propõe uma nova aliança, mas Ele garante que os seus termos não serão violados. Porque depende dEle. Isso é o que a graça de Deus produz em nós. Por meio da obra salvífica de Jesus, Ele dá poder aos eleitos para viver a nova aliança. A partir da obra da cruz, Ele não apenas cria uma possibilidade para que os homens o obedeçam e o temam. Ele compra com o sangue os requisitos para que essa nova raça, com um novo comportamento, um novo coração, uma nova natureza e uma promessa incondicional e, portanto, imutável na realidade da nova aliança, seja cumprida. A nova aliança é a garantia da família de Deus na terra, no dia de Jesus. A nova aliança é a capacidade, o poder, a graça de Deus de responder, Êxodo 19, capítulo 4 e 5. Vocês serão para mim um povo sacerdotal, se ouvir diligentemente a minha voz. Então, o dom do arrependimento é a anulação, prestem bem atenção nisso. O dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Por isso nós chamamos de graça irresistível. Porque, por meio da graça, Deus plantou em nós a capacidade de se arrepender. E não usar a graça para viver de forma libertina. Esse é o poder de Deus na nova aliança. Esse é o Evangelho, que é o poder de Deus que resolve todo o dilema do Antigo Testamento. De Deus ficar se irritando com o seu povo o tempo todo. Agora Ele vai dizer o seguinte: eu perdoarei os seus pecados e deles não me lembrarei mais. Por meio do sangue de Jesus, você, com a salvação, você compra um pacote inteiro. Não tem como você usar da graça para a libertinagem, porque junto à graça vem a obra do Espírito Santo, da santificação, da regeneração, da inclinação do Espírito às coisas do Espírito, e aí você vai continuar vivendo essa batalha entre a carne e o Espírito Santo, mas você nunca vai ter paz na carne. E a gente vai falar sobre isso, sobre soberania de Deus, responsabilidade humana, na próxima palavra. Amém?